Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia, todos bem-vindos também a mais um ano letivo. E nós vamos começar a fazer a introdução à Biologia com os alunos do 8º ano /9, falando sobre a organização geral dos seres vivos. Bom, existe uma grande variação na aparência externa dos seres humanos, mas todos têm o corpo com as mesmas estruturas básicas, com uma organização geral e semelhante, desde os níveis molecular, celular e histológico até os órgãos e sistemas. Vamos começar falando sobre células. O que são células? São estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Nós estudamos no ano passado que a célula é a menor unidade viva funcional que compõe um ser vivo. Ressaltando que o descobridor da célula foi o Robert Hooke. E logo após a descoberta feita por ele, veio a teoria celular, tá? Que é a ideia de que a célula é a unidade básica da vida, tá bom? E essa ideia desenvolveu-se aos poucos por meio da observação microscópica de muitas estruturas nas plantas e outros animais. E aí foi aceita a presença da célula como uma característica estrutural comum entre os seres vivos em geral. E essa teoria celular, ela foi formulada por dois cientistas alemães, o Matthias Schleiden e Theodor Schwann, nos anos de 1838 e 1839. Ela estabeleceu que as células são a unidade básica da vida, que todas as plantas e todos os animais são constituídos por células. Então, com base nisso, nós vamos falar, no primeiro tópico da teoria celular, que todos os seres vivos são constituídos por célula, sendo estas, portanto, a unidade morfológica dos organismos vivos. No tópico 2, nós vamos ver a célula como uma unidade funcional. Cada célula é uma unidade viva e mesmo vivendo independentemente como monera ou protista ou incluída num tecido, a célula desempenha muitas funções que vão garantir a sobrevivência dos seres vivos. Cada célula utiliza material nutritivo para a produção de energia, o crescimento e a reprodução. E o terceiro item fala que uma célula é formada apenas a partir de outra célula pré-existente. Essa declaração foi dada pelo Rudolf Virchow em 1821 a 1802, que foi baseado em outros estudos, onde ele declarou e também Fleming confirmou essa proposta de Virchow em 1878, onde ele provou que a divisão de uma célula produz duas células idênticas, ou seja, a célula mãe vai originar duas idênticas a ela. Bom, o próximo tópico vai falar sobre a estrutura básica de uma célula e sua classificação. Todas as células possuem partes ou estruturas que contribuem para o seu funcionamento como um todo. A célula pode ser descrita como uma unidade envolvida por uma membrana e constituída por citoplasma e núcleo. Tanto o núcleo quanto o citoplasma são formados por partes menores e muitas delas só conseguimos distinguir claramente com o auxílio do microscópio eletrônico. A membrana plasmática ela vai ter a função de controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. O citoplasma é a maior porção da célula compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo, e seus componentes mais abundantes são a água e a proteína. Nele também se encontram corpúsculos, que são os pequenos órgãos da célula, por isso são denominados organelas celulares. E nós podemos citar vários. Entre elas nós temos o retículo endoplasmático, as mitocôndrias, os ribossomos, complexo golgiense, lisossomos e centríolos. Já o núcleo funciona como um centro de controle da célula. Nele se encontram os cromossomos, filamentos de DNA que representam o material genético do indivíduo.
Ali todo o metabolismo da célula depende do núcleo, então a gente diz que o núcleo vai comandar todo o trabalho, né? Todo o funcionamento da célula. No próximo tópico a gente vai ver a diferença entre célula animal e célula vegetal. Bom, a célula vegetal ela distingue-se fundamentalmente da célula animal por apresentar parede celular e cloroplastos, mitocôndrias, complexo golgiense, retículo endoplasmático e ribossomos são comuns para os dois tipos de célula. A parede celular é um reforço externo constituído de celulose, um tipo de carboidrato ou açúcar. Os cloroplastos são organelas ricas em clorofila, pigmento verde que vai permitir à planta aproveitar parte da energia solar para realizar a fotossíntese. Próximo tópico, nós vamos falar sobre as dimensões da célula. Bom, as dimensões das células são, em geral, microscópicas. Por isso, nós vamos utilizar as unidades de medida menores que 1 milímetro para fazer referência ao seu tamanho e ao de suas organelas. Essas medidas são o micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Dessa forma, nós podemos dividir as células em microscópicas e macroscópicas. Exemplos de células microscópicas são as células reprodutoras, né? Os gametas, as células sexuais que a gente fala. Espermatozoide e óvulo são um exemplo básico desse tipo de célula. Já a célula macroscópica, nós temos a gema do ovo do avestruz, né? A gema do ovo, então, ela é considerada a maior célula, tá bom? Existente entre os seres vivos. Bom, crianças, a nossa aula vai ficando por aqui. A gente deixa um grande abraço, dê um like, curta a nossa aula e até a próxima. Um abraço a todos.